Nesse vídeo eu quero te falar um pouco sobre essa mulher aqui, Malu Gaspar. Uma das jornalistas que contribuiu para colocar o Brasil na situação que ele está agora. Lá atrás, quando o inquérito das fake news foi aberto, ela foi uma das pessoas, da maioria da imprensa brasileira, que bateu palmas, que dizia que o Moraes era a muralha contra o Bolsonaro, o defensor da democracia. Naquela época, sim, eles viam em Moraes uma ferramenta útil, alguém que poderia ser naquele momento fortalecido para destruir a direita e prender o Bolsonaro, e que depois eles poderiam colocá-lo dentro da gaiola de novo, dentro de uma jaula e uma coleira. Estão aprendendo que criaram um dragão que agora está com fome para devorá-los. Mas verdade seja dita, embora eles tenham ajudado a criar esse monstro, a gente vai precisar deles para poder voltar a democracia no Brasil, para poder voltar o STF ao quadrado deles. Não adianta. E é por isso que eu digo, apesar dela ter contribuído, eu agora respeito essa mulher. E eu vou te explicar por quê. Enquanto a maioria da imprensa brasileira está com medo de falar porque entenderam o tamanho do dragão que eles criaram, essa daqui está indo atrás da verdade. É só isso que a gente pedia da imprensa brasileira, que eles fossem atrás da verdade e não fizessem militância constante. E a Malu Gaspar, como já está mostrando aqui, ó, vou mostrar para vocês. A situação da Malu Gaspar é essa aqui, ó. Janaína Pascoal teme prisão de Malu Gaspar. É essa. Jurista vê risco à liberdade de imprensa após rumores de possível prisão de Malu Gaspar. O Alexandre de Moraes fez essa busca e apreensão na Receita Federal porque ele quer criar uma linha para que ele possa seguir, e o objetivo dele é intimidar a imprensa. O objetivo dele é fazer com que a imprensa se cale. Quando o Glenn Greenwald conseguiu aquelas conversas e os áudios sobre a Vaza Jato, você se lembra dela, né? Ou a Vaza Toga, aliás, do Eduardo Tagliaferro, a Folha de São Paulo teve medo e não publicou. Publicou uma, duas vezes, na terceira depois pararam. Ligação, ó, se publicar vai dar problema. O fotógrafo que tirou aquela infame foto do Alexandre de Moraes dando o dedo do meio, né? Não vou mostrar aqui, mas dando o dedo do meio no estádio, foi demitido. É uma clara mensagem. Não mexa com ele ou vocês pagarão um alto preço. Agora, a Malu Gaspar, ela tá só dobrando a aposta. Olha o que ela publicou hoje. Reações de Toffoli e Alexandre de Moraes expõem fosso entre STF e sociedade. Aqui ela deixa clara que o STF hoje não representa a democracia, não representa a sociedade. A maior parte do Brasil passou o carnaval, pensando no que fazer de folga, na prorrogação dos blocos, tal. No Supremo Tribunal Federal foram dias de tensão sem trégua. Os ministros ainda nem tinham digerido o trauma provocado pela reunião secreta que obrigaram Dias Toffoli a deixar a relatoria do caso Master, enquanto Alexandre de Moraes mandou que a Polícia Federal batesse na porta de outros 4 servidores da Receita do SERPRO em plena terça-feira gorda. Ou seja, ela está soltando 1, 2 matérias por dia, mesmo com seus colegas mais próximos dizendo, ó, ele vai te prender. Mas agora sejamos sinceros, talvez é justamente isso que a gente precise. Eu acredito que quando chegar até a Malu Gaspar, que é o objetivo do Alexandre de Moraes, e pegar e prender uma jornalista para intimidar o resto do jornalismo brasileiro, aí ele vai ter cruzado o Rubicão. Aí ele terá cruzado uma linha que colocará toda a imprensa do Brasil contra ele. Agora, a Malu Gaspar participou de uma rádio da CBN e eu queria que você ouvisse esse trecho dela. E em relação, Malu, a essa investigação contra os auditores da Receita, também vem causando bastante estranhamento essa investigação ter sido incluída no inquérito das fake news, né? Sim, Cássia, eu acho que isso é um problema sério, inclusive dentro do Supremo, porque esse inquérito, veja, ele foi aberto em 2019 e o curioso é que com essas notas dos auditores fiscais explicando a situação, a gente lembrou de uma coisa que nem foi muito bem divulgada na época, mas que aconteceu, que esse inquérito foi aberto lá em 2019, já tendo como origem um suposto vazamento de informações de ministros de contratos ou de informações financeiras das mulheres dos ministros do STF, sabe? Ou seja, o inquérito das fake news começou justamente por isso, tá? Ocultar dados estranhos e, suspeitos dos ministros e suas esposas. A mulher do ministro Gilmar Mendes à época, a mulher do ministro Dias Toffoli, e o Dias Toffoli abriu um inquérito com interesse próprio, né, porque ele seria alvo disso, entregou para o Alexandre de Moraes sem sorteio,
O Alexandre de Moraes manda fazer uma ação e afastar os servidores da Receita que supostamente teriam feito o acesso indevido aos dados dessas mulheres, e o que o Unafisco, a entidade dos auditores, lembrou a nós, e eu fui pesquisar e foi isso mesmo, é que esses auditores depois foram reintegrados porque não se descobriu nada sobre eles. O próprio Alexandre de Moraes reintegrou porque não tinha prova de que esse acesso, que era um acesso que tinha ocorrido como parte de uma investigação de muitos CPFs, e aí sem querer eles entraram ali, quer dizer, sem querer, entraram ali e perceberam que tinham pessoas ligadas aos ministros, mas não foi uma investigação focada naquilo. O próprio ministro Alexandre de Moraes mandou reintegrar esses servidores. Então, veja, você tem uma investigação em 2019 que já iniciou errado, decidindo abrir investigação, decidindo quem ia ser o investigador, quem seria o juiz. Bom, você já tem um contexto ruim, mas além disso, a investigação avança e você descobre que não tem nada para investigar. O que você faz? Fecha o inquérito. Não, o inquérito continuou aberto e foi virando outras coisas, foi se travestindo de outras coisas. Virou o inquérito das fake news, mas primeiro ele era um inquérito para apurar essa coisa dos auditores, ele virou um inquérito para censurar matérias da revista Cruzoé que mostravam trechos da delação do Marcelo Odebrecht, em que ele falava que o Dias Toffoli era o amigo do meu pai, ou seja, o amigo do Lula, e Odebrecht se referia a ele como alguém influenciável. E foi virando outras coisas, virou um inquérito para apurar milícias digitais, virou um inquérito para apurar fake news dos bolsonaristas, e ele nunca foi encerrado. Gente, ele colocou Elon Musk dentro desse inquérito, só para você ter uma ideia, tanto que o cara está fora da realidade. Nunca foi prestada contas à sociedade. Em 2020, o Supremo chegou a chancelar esse inquérito, numa votação de todos os ministros. E aí o Fachin falava, mas precisamos, nessa votação, que a gente tome cuidado, porque o veneno, isso pode virar um veneno contra nós mesmos. Pois virou um veneno. E o que a gente está vendo, tanto na reunião que houve secreta do Supremo e que vazou, e agora com o silêncio diante da atitude do ministro Alexandre de Moraes, é que a responsabilidade pelo que está acontecendo é do próprio Supremo. Essa mulher partiu para cima, peraí. Porque os ministros se protegem. Essa mulher, ela está enfrentando, ela não tem noção. Primeiro que para a esquerda ela já virou bolsonarista. Para a extrema esquerda já soltam aí nos grupinhos que ela se rendeu ao bolsonarismo, que ela é fascista. Mas ela não é. Ela é de esquerda, o posicionamento dela nos seus artigos, sempre, nas suas colunas, sempre mostra isso, nos seus posicionamentos. Mas eu acho que até a imprensa percebeu, olha, nós criamos algo terrível para o nosso país e a gente tem que lutar contra. Só que a primeira pessoa que está tendo a coragem de realmente ir para cima e continuar as investigações é ela. Mesmo com as mensagens e os boatos que ela pode ser presa. Então, querendo ou não, ela tem minha admiração. Errou. Tá tentando acertar agora, tá tentando fazer o certo e com ameaças. Mas é por isso que eu querendo ou não, continue o seu trabalho, Malu Gaspar. Tem muita gente que ficou brava comigo quando eu falei assim, que eu prestava solidariedade a ela. Nós precisamos de mais pessoas igual ela. Pelo menos ela teve o bom senso de voltar à realidade, perceber o dragão que eles criaram e agora estão lutando para colocar um pouco de decência